dia a todos. O objetivo da minha apresentação é traçar um panorama atual da economia mundial, ou, em particular, das principais economias do mundo, depois de um período já relativamente longo do estouro da crise de 2008. Recapitulando, a crise de 2008, ela tem algumas características idênticas à da crise de 1929, da Grande Depressão. Tanto é que ela ficou sendo chamada, a posteriori, de a Grande Recessão. Não foi uma depressão, porque o governo já sabia, ou pelo menos tinha uma ideia melhor de como atacar uma grande crise econômica. Logo na sequência da crise de 2008, apareceu um livro escrito por dois economistas radicados nos Estados Unidos, né, que são o Kenneth Rogoff e a Carmen Reinhart, são dois professores de Harvard, em que eles concluíram, depois de fazer um levantamento muito extenso sobre crises econômicas, né, de que a cada século haveria, na economia de mercado, no capitalismo, uma grande crise. E eles identificaram na crise de 2008 uma destas grandes crises. Tá? Nas conclusões ou das premonições que surgiram desse trabalho, uma delas era de que, depois de uma grande crise, a economia mundial, tá, particularmente a produção e o emprego, elas iriam demorar muito tempo para se recuperar. Tá? E isso está acontecendo. Portanto, no título da minha palestra, a principal conclusão que a gente tem com os dados até hoje e algumas projeções que eu vou utilizar usando o modelo do Fundo Monetário Internacional é que a economia mundial ela passou a crescer menos, tá? De uma maneira muito generalizada. Portanto, se a gente quiser identificar no Brasil por que o Brasil está crescendo menos, tem uma explicação que vem de fora. Eu diria que não é a mais importante no caso brasileiro, tá? Mas, de qualquer forma, o mundo desacelerou, tá? Uma segunda conclusão é que, depois de uma grande crise, o governo gasta a sua munição, particularmente a munição fiscal e monetária, tá? Portanto, se aparecer uma nova crise, o governo não tem mais bala na agulha, tá? Então, hoje, e vocês vão ver um número, né, um gráfico que eu vou apresentar, os governos dos principais países do mundo estão muito mais endividados, tá, em primeiro lugar, e a taxa de juros está em zero, tá, nos principais países do mundo, ou seja, dá para fazer alguma coisa a mais em termos de afrouxamento monetário, mas não dá para baixar o juro abaixo de zero. Tá? Não tem como o Banco Central fazer isso. Tá? Portanto, a economia de hoje, no mundo, ela está numa situação muito peculiar, tá? Onde o dinamismo é menor e onde a crise não está totalmente ultrapassada e hoje, tá, o foco da crise deixou de estar nos Estados Unidos e ela está nesse instante, né? E nos próximos dias vocês vão acompanhar ao vivo e a cores, né? É a crise europeia, tá? Que eu vou também discutir com vocês, tá? Portanto, vamos dar uma olhada e eu vou começar, eu vou falar da produção, eu selecionei algumas regiões do mundo, eu vou falar de PIB, evolução do PIB mundial,
países desenvolvidos, países em desenvolvimento, e a gente vai identificar algumas tendências recentes da economia mundial, e a partir daí eu vou começar a falar das políticas macroeconômicas que foram utilizadas para enfrentar os problemas macroeconômicos a partir do início da crise. Tá? Então, a primeira informação estatística que vai aparecer é do crescimento da economia mundial. Tá? Eu peguei um período relativamente longo, tá? Vocês têm aqui desde 1960 e uma projeção até 2017 com o modelo do Fundo Monetário Internacional do comportamento da economia mundial do ponto de vista da produção. Tá? E eu quero chamar a atenção de vocês de alguns, são 3 aspectos importantes quando a gente olha a produção mundial. Tá? O primeiro aspecto é por essa linha pontilhada aqui, que é o crescimento médio em um pouco mais de meio século da economia mundial. Pega boa parte do período pós-guerra. Tá? A economia mundial, na média, ela tem um crescimento extremamente vigoroso. Tá? É um número extremamente vistoso, uma taxa de crescimento de 3,7% ao ano. Tá? E isso significa o seguinte, que a cada 19 anos dobra o tamanho da produção mundial. Tá? Okay? Portanto, é um crescimento extremamente vigoroso. Tá? O grande motor, sem dúvida alguma, é a tecnologia e a sua difusão pelo mundo. Tá? Ou, se a gente quiser interpretar esse gráfico de uma outra forma, tá? O padrão de vida material no mundo está melhorando. Tá? De uma maneira desigual. Tá? Não é todo mundo está melhorando. Tá? A distribuição de renda no planeta é extremamente desigual. Tá? E, de qualquer forma, muita gente está entrando no mercado. Tá? Espera-se que, particularmente na Ásia, tá? Nos próximos 15 anos, mantido um crescimento em torno de uns 3,5% ao ano de PIB, mais 1,5 bilhão de pessoas sejam incorporados no mercado de trabalho só na Ásia. Tá? Então, é uma economia com muito dinamismo, tá? Que é típico da economia de mercado. A economia de mercado ela é muito dinâmica. Tá? E esse dinamismo se instala no mundo há 200 e poucos anos. Tá? A economia moderna é a economia da tecnologia, ela começa com a Revolução Industrial. Antes da Revolução Industrial, a economia mundial não crescia nada, crescia 5% por século, tá certo? Pelos dados históricos que a gente tem, e hoje ela cresce 3,7% ao ano. Tá? Então esse é o primeiro ponto. Tá? O segundo ponto, que os economistas e os analistas descobriram já no século XIX, que a economia está cheia de ciclos. Vocês podem ver, em torno da tendência média de longo prazo, tem um sobe e desce muito grande. Então, a característica da economia moderna é a seguinte, ela está cheia de choques e mecanismos de difusão do choque, né? Cada um diferente do outro. Né? Portanto, a economia mundial ou a economia de qualquer país do mundo, ela tem uma trajetória que é muito difícil de prever o que vai acontecer no futuro, porque cada caso é um caso. Tá? Então, a economia ela tem ciclos econômicos, e se ela tem ciclos econômicos pronunciados, aqui tem uma outra coisa importante. Significa que a política macroeconômica não consegue estabilizar a atividade econômica. Tá? O mundo ficou muito complicado, tá? E, infelizmente, a política macroeconômica ela não é capaz de estabilizar a produção. Esse é o segundo ponto que eu gostaria de chamar a atenção
de vocês. Portanto, toda vez que o governo diz, olha, nós vamos fazer isso, e dada essa política, a economia vai ter tal e tal desempenho, esqueçam, tá? O instrumental que está na mão macroeconômico, na mão do governo, é muito limitado por uma economia que ficou muito sofisticada, muito cosmopolita e que depende muito de choques externos, né? O mundo está muito integrado, né? E faz com que nós tenhamos ciclos econômicos razoavelmente bem pronunciados, tá? Terceiro ponto que dá para inferir desse gráfico está aqui com essa elipse, tá? De vez em quando, ainda bem que é bem de vez em quando, tá? A economia mundial ela tem uma parada súbita, tá? Ela tem uma grande crise, tá? Então essa é a crise de 2008, tá? Vocês podem ver que nos casos anteriores existe uma desaceleração do crescimento mundial, tá? Mas não tem queda na produção e aqui tem queda na produção, ok? Então, pela identificação na literatura, em média, uma crise dessa proporção, e usualmente é uma crise financeira, portanto, uma crise bancária, ela apareceu na história a cada 80 anos. Tá? Como que o governo reagiu, como que a economia se comportou e quais são as previsões. Tá? Uma primeira resposta já aparece nesse primeiro gráfico aqui. Tá? Quando a economia mundial parou, isso daí na literatura ficou sendo chamado a parada súbita. Vocês podem ver que é praticamente vertical a queda, né? É uma queda, né, muito rápida na produção, né? E aí a maioria dos governos usou políticas macroeconômicas de estímulo. Tá? Foi criado o G20 aparece depois da crise de 2008, e eles se coordenaram para fazer política monetária e fiscal ativa e deixar o câmbio flutuar. Tá? Em 2010, deu um bom resultado. Então, afoitamente, se você concluísse em 2010, né, pronto, atravessamos a crise e já saímos, tá? A conclusão estaria equivocada. Por quê? O que aconteceu? Na sequência, a economia mundial desacelerou. Tá? Tinha muita gente endividada no mundo, tá? Os bancos ficaram mais cautelosos, os governos erraram em algumas políticas macroeconômicas, uma região importante no mundo ficou amarrada numa política macroeconômica extremamente conservadora, que foi a Europa, por causa do euro, tá? O mundo voltou a desacelerar e pela projeção que vocês estão vendo nesse gráfico até 2017, tá? Ok? Portanto, daqui a 2 anos, a economia mundial vai ter um crescimento abaixo da média. Então, o mundo desacelerou com os dados, com as projeções que a gente tem. Projeção é uma coisa complicada em economia, tá? Tanto é que o modelo mais sofisticado que a gente tem, ele é recalibrado a cada 3 meses. Tá? E eu estou usando a última projeção, tá? Quando chegar no finalzinho desse mês, vai ter mais uma atualização. A cada 3 meses são feitas novas rodadas de projeções. Não vai mudar radicalmente, dizer, olha, vai ser um outro mundo. Tá? Mas você vai ter algum tipo de ajuste, porque alguma novidade vai ter ocorrido nesse período. Tá? Uma novidade que ocorreu nos últimos meses. O preço do petróleo, que ninguém esperava, caiu pela metade no mundo. Tá? Isso tem impactos negativos e positivos, eu diria mais positivos do que negativos, e obviamente ninguém tem a bolinha de cristal para antecipar isso daí. Tá?